Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 31. Os Shinobi da Rocha chegaram tão rápido. Estão nos perseguindo? Yoichi franziu a testa. Mesmo tendo acabado de passar por uma batalha, mesmo com as pílulas de soldado restaurando seu chakra, eles recuperaram apenas 70%. Além disso, o que Mina disse parecia ser 2 esquadrões de elite, com 7 pessoas, 3 das quais tinham níveis de chakra semelhantes aos dele, e até mesmo um superior ao dele. No mundo ninja, apenas Senju Hashirama conseguia comparar os níveis de chakra com os de um Uchiha. Cada promoção do Sharingan aumentava significativamente os níveis de chakra. Kakashi e Mina. Se houver uma chance de escapar mais tarde, vamos nos encontrar na última base. Yoichi inicialmente queria que Kakashi e Mina escapassem separadamente. Mas se separar seria muito arriscado, e os oponentes também se separariam para persegui-los. Enquanto Yoichi falava, ele já conseguia ver os inimigos que Mina mencionou. Eles eram rápidos, e os raios que surgiam em seus corpos eram muito familiares para Yoichi. Estrondo. Uma figura corpulenta saltou de uma colina a dezenas de metros de distância e aterrissou pesadamente não muito longe de Yoichi, gritando com raiva. Você é o Uchiha que roubou nossa técnica secreta de Shinobi das Nuvens, fingindo ser um Shinobi das Nuvens para assassinar o ministro da Terra da Grama. Hoje você está condenado. Chiar. Os raios ao redor deste ninja corpulento pareciam refletir sua raiva, mas Yoichi, que havia treinado no modo de chakra do estilo relâmpago, sabia que essa era a manifestação em que o chakra relâmpago fluía ao máximo. Nesse estado, velocidade, defesa e força seriam levadas ao limite, mas o corpo suportaria uma dor significativa. Ao ver a expressão indiferente do ninja corpulento, parecia que ele estava acostumado a esse nível de fluxo de chakra relâmpago. Vila do Shinobi das Nuvens, hein? Yoichi viu essa pessoa e rapidamente pensou em maneiras de escapar, mas depois de pensar um pouco, só lhe restou a invocação aleatória do seu superpoder. Sua rede de inteligência na Vila Shinobi da Nuvem é impressionante. Saí da vila há menos de meio mês e você já sabe sobre mim. Além disso, sendo capaz de obter informações que circulam por Konoha, parece que você perdeu pelo menos um espião de alto nível. Enquanto falava, Yoichi também fez um sinal para Kakashi e Mina atrás dele. Ao ver isso, ambos entenderam e continuaram refinando seu chakra, reunindo-o em seus membros e se preparando para escapar ao sinal de Yoichi. Ai zombou, que espião de alto nível. Foi a sua Vila da Folha que nos deu a informação voluntariamente. Uchiha, parece que você também tem inimigos na sua vila. Uma vila tão inútil que se calcula entre si, é muito inferior aos nossos Shinobi das Nuvens. O ninja ao lado de Ai o lembrou. Senhor Ai, o inimigo está tentando enganá-lo. O que um morto pode enganar? Só não descobri como matá-lo ainda. Quando Ai disse isso, Yoichi de repente estendeu a mão e exclamou em voz alta, chamado de outro mundo, invoque. Um enorme e roxo conjunto de invocação apareceu instantaneamente no chão na frente de Yoichi, seguido por um rugido estrondoso, escurecendo o céu. Corram! Após invocar, Yoichi fez um sinal direto para Kakashi e Mina. Desta vez, ele não precisou verificar a roleta psíquica, sabia que havia invocado uma criatura aterrorizante. A aura opressiva tornava até mesmo respirar um luxo. Kakashi também reagiu, aprendendo com Yoichi, usando o chakra do estilo relâmpago para aumentar a atividade celular, levando sua velocidade ao limite. Rugido. O rugido ensurdecedor fez Yoichi sentir como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Então, ele sentiu uma rajada violenta e irresistível atrás de si, erguendo-o diretamente no ar, incapaz de controlar seu corpo. Enquanto voava no ar, Yoichi relutantemente abriu os olhos para ver que tipo de monstro ele havia invocado. 3 cabeças, asas enormes que bloqueavam o céu e um corpo que se estendia até as nuvens. Era difícil ver a aparência completa desta fera gigante de relance. Vendo isso, Yoichi não teve outro pensamento em mente exceto correr. Depois de cair pesadamente no chão, Yoichi pegou Mina e correu para longe novamente. Nesse ponto, ele só podia esperar que as pessoas da Vila Shinobi das Nuvens pudessem ajudar a atrasá-lo por algum tempo. Yoichi-sama, você está acordado? Quando Yoichi abriu os olhos, ouviu uma voz familiar e gentil ao seu lado. Era Uzumaki Mina. Antes de perder a consciência, Yoichi ainda conseguia se lembrar de suas memórias. Ele se lembrava de correr carregando Mina por várias dezenas de quilômetros e depois desmaiar perto da cidade de Sancho devido à exaustão. Naquele momento Yoichi ainda estava consciente, mas quando viu Kakashi cambaleando, ele relaxou e desmaiou. Agora parecia que Mina havia cuidado bem dele e não o havia abandonado enquanto ele estava inconsciente, querendo genuinamente se juntar ao clã Uchiha. Você me alimentou com seu sangue? Yoichi examinou seu corpo e percebeu que seus meridianos e músculos pareciam ilesos, e ele não sentia nenhuma perda excessiva de chakra. Yoichi-sama me salvou. Um pouco de sangue não é nada, respondeu Mina, abaixando a cabeça. Nesse momento, a voz de Kakashi veio do outro lado da cortina. Obrigado, Mina-san, por me salvar também. Quando voltarmos, prepararei um presente generoso para expressar minha gratidão. Mina abriu a cortina prontamente, revelando Kakashi deitado na cama ao seu lado lendo um romance. No entanto, seu estado parecia pior que o de Yoichi, com muitas bandagens ao redor dele. Afinal, o corpo de Kakashi não era tão resistente quanto o de Yoichi. Ser levado pelo vento violento, cair no chão e ainda conseguir fugir com consciência já era muito bom.
Vendo a cortina aberta, Kakashi largou o livro, seu rosto ligeiramente solene enquanto perguntava: Capitão, o que era aquele monstro? Aquilo foi. Yoichi abriu a roleta psíquica e viu uma fera gravada em invocação aleatória. Rei Ghidorah, conhecido como Monstro Número 0, ele desceu à Terra nos tempos antigos, uma espécie invasora de Vênus, um dos titãs da classe Alpha, o arqui-inimigo do lendário Godzilla. Observação: este é um Ghidorah recém-desperto e é um pouco temperamental. Um monstro invocado aleatoriamente não tão importante. Mas Kakashi, você deve se lembrar do que aquele shinobi da nuvem disseram, certo? Nossas informações vazaram. O rosto de Yoichi ficou um pouco frio quando ele continuou. Depois da missão, mencione isso ao seu pai, e eu reportarei ao clã. Sim, eu entendo, capitão, disse Kakashi calmamente. Quase morrendo em uma missão de nível B, se fosse por falta de força e fracasso na missão, ele não tinha nada a dizer. Mas se alguém na vila causasse deliberadamente a morte deles, ninguém aceitaria facilmente. Capítulo 32. Como você está se sentindo? No hospital da Vila das Nuvens, um ninja envolto em bandagens e conectado a dezenas de monitores acordou lentamente. Assim que abriu os olhos, viu seu pai, o terceiro Raikage, mas levou um momento para se lembrar porque estava deitado ali. Pai, onde estão os outros? O terceiro Raikage falou gravemente: só você retornou através da técnica de transferência celestial. Já enviei ninjas batedores, mas ainda não há notícias. Quem você encontrou? O que aconteceu? Pai, encontramos aquele Uchiha, mas antes que pudéssemos agir, o bastardo invocou uma fera, algo como uma besta com cauda. Tinha 3 cabeças, cerca de 3 vezes o tamanho do 8 caudas. Mas quando o monstro abriu as asas, podia ser 10 vezes maior que o 8 caudas. Podia lançar ataques de raios quase tão poderosos quanto a Bijudama. Inicialmente pensei em deter o monstro de 3 cabeças, mas sua força era avassaladora. Ao ouvir isso, o terceiro Raikage entendeu o que havia acontecido. Uma criatura 3 vezes maior que o 8 caudas, com um poder de ataque formidável e uma envergadura 10 vezes maior que a do 8 caudas. Tal tamanho estava além da imaginação do terceiro Raikage. Para a Vila das Nuvens, a fúria do 8 caudas foi um desastre. Sozinho, o terceiro Raikage mal conseguiu subjugar o 8 caudas, e foram necessários muitos ninjas das nuvens para cortar um de seus chifres. Sem técnicas de selamento, não tinha chance contra o 8 caudas, muito menos contra uma criatura mais poderosa. Descanse e recupere-se por enquanto. Quanto a Ozai e os outros, mandarei a Ambu encontrá-los. Após falar, o terceiro Raikage partiu. Este incidente foi uma verdadeira vergonha para a Vila das Nuvens, com a perda de 3 Jonins e um ninja com técnicas de espaço-tempo. Se algo acontecesse com os ninjas com técnicas de espaço-tempo, a Vila das Nuvens teria que mudar sua logística em caso de guerra. Pensando nisso, o terceiro Raikage de repente se perguntou se eles haviam sido enganados por Konoha. A informação foi enviada deliberadamente para prejudicar a Vila das Nuvens? E o monstro que a mencionou precisava de uma investigação completa. Sua força era pelo menos igual, se não maior, que a do 8 caudas. Se Konoha controlasse tal monstro, precisariam elaborar contramedidas para futuras guerras contra Konoha. Yoichi-kun, você voltou. Como foi a missão? Enquanto o chá era servido, Kenji sorriu e perguntou. A visita de Yoichi logo após retornar à vila indicou que algo inesperado devia ter acontecido durante a missão. A sabedoria do segundo ancião realmente supera a dos outros. Sem que eu diga nada, você já adivinhou meus pensamentos. Yoichi não hesitou, houve 2 incidentes durante a missão. O primeiro foi que eu trouxe Uzumaki Mina de volta. Uzumaki? Kenji parou por um momento, então seus olhos se transformaram em 3 Tomoi, sua expressão ficou séria enquanto ele olhava para Mina. O chakra dela é bastante único, e parece que ela tem mais do que o nosso clã Uchiha. Parece que ela realmente pertence ao clã Uzumaki. Ouvi dizer que o país do Redemoinho desapareceu em meio à guerra, e os membros sobreviventes do clã Uzumaki estão se escondendo pelo mundo ninja. Yoichi, você planeja acomodá-la na vila? Não, segundo o ancião, ela se juntará ao clã Uchiha e se tornará um membro do meu esquadrão. Yoichi balançou a cabeça. Mina não quer se juntar a Konoha, e suas habilidades são muito especiais. Ela será de grande ajuda para mim no futuro. Espero que o segundo ancião possa ajudar a treiná-la. As habilidades de Mina, se cultivadas, são raras no mundo ninja. É assim mesmo. Kenji fez uma pausa, raramente vendo Yoichi tão sério. Depois de pensar por um momento, disse, certo, Yoichi-kun, se precisar de alguma coisa, pode falar diretamente com Soji. Seja orientação ninja ou técnicas variadas, qualquer coisa que eu tiver, é só pedir. Outra coisa, Kakashi e eu fomos traídos por alguém da nossa vila durante esta missão. Eles informaram a Vila da Nuvem sobre a minha partida, o que nos levou a sermos perseguidos por ninjas da nuvem em nosso retorno, liderados pelo filho do terceiro Raikage. A expressão de Kenji ficou séria. Yoichi-kun, você tem certeza? Yoichi disse calmamente. Os ninjas da nuvem acreditavam que estávamos condenados, então revelaram tudo. No entanto, eu tinha alguma maneira de escapar e mal sobrevivi. Kakashi também passou por isso, e a presa branca de Konoha já deve estar ciente. Yoichi, já que você trouxe isso para mim, você deve ter um plano, vamos ouvi-lo. Danzou deve ter apagado todas as evidências que o ligavam, dificultando sua identificação. E com a raiz agindo em segredo, esperar por uma chance de retaliar é improvável. Mas e o clã Shimura, segundo o ancião? Ao ouvir isso, Kenji sorriu e disse, você já conhece a raiz de Danzou.
Posso estimar aproximadamente a extensão do seu desenvolvimento agora. Mas para treinar tantas pessoas, o financiamento da vila por si só não basta, afinal, Raiz não é a Ambu. O clã Shimura está arrecadando fundos para Danzou? Fornecendo recursos para treinar ninjas da Raiz? Yoichi perguntou, vendo a expressão afirmativa de Kenji confirmando seus pensamentos. Treinar ninjas rapidamente é caro, exigindo medicamentos secretos, ferramentas ninja, suprimentos médicos, etc. Os métodos de treinamento da Raiz diferem das escolas ninjas regulares, visando produzir rapidamente ninjas prontos para o combate, gerando assim custos mais altos. A vila tem muitas despesas e não consegue alocar muito financiamento para a Raiz, muitas vezes deixando Danzou para arrecadar fundos sozinho. Correto. Se o segundo ancião estiver disposto a me ajudar, eu cuidarei desse assunto. No período dos reinos combatentes, os chefes do clã Shimura tiveram que se desculpar com o nosso clã Uchiha, mas na vila, eles agem acima de nós. Com os Uchiha não se brinca, e combater criminosos e proteger contra espiões também é dever da polícia. Entendo, segundo ancião. Nesse assunto, pedirei que Soji coopere com você e mostre o caminho. Kenji falou. O clã Uchiha havia se comprometido muito externamente, fazendo com que a maioria dos membros do clã esquecesse o prestígio que os Uchiha já tiveram. Durante o período dos estados combatentes, empregar os Uchiha significava que o lado oposto tinha que contratar o Senju, caso contrário, eles não conseguiriam lidar com a situação. Embora os Uchiha tenham sido derrotados pelo Senju, eles não deveriam ser pisoteados por qualquer um. Para clãs como Shimura, ousar agir poderia levar à aniquilação no dia seguinte. Obrigado, segundo ancião. Vou providenciar a mina primeiro, depois vou visitar o Soji na polícia. Depois de terminar, Yoichi se preparou para sair. No entanto, parou antes de sair para lembrar. Segundo o ancião, lembre-se de comer o carneiro cedo. Deve estar gostoso. Depois de sair, Kenji levou um momento para balançar a cabeça e chamar sua nora Rie. Rie, vamos comer o carneiro que Yoichi-kun trouxe hoje à noite. Capítulo 33. Yoichi-kun, a identidade de Mina já foi definida. No entanto, meu pai sugeriu que é melhor não usar mais o nome Uzumaki. De agora em diante, ela será conhecida como Uchiha Mina. Soji contou essa notícia a Yoichi durante sua visita. Yoichi já havia discutido a mudança de nome com Mina, entendendo que se ela mantivesse o nome Uzumaki, Konoha definitivamente a procuraria para se juntar a ela, especialmente sabendo de suas habilidades poderosas. Mina-san pode primeiro entrar no hospital de Konoha e aprender ninjutsu médico com o Dr. Doi. Quanto às técnicas de selamento, Yoichi interrompeu. Não vamos nos preocupar com as técnicas de selamento por enquanto. Vamos fazer uma coisa de cada vez. A própria Mina conhece algumas técnicas de selamento. Por enquanto, basta que ela domine o ninjutsu médico. Ele sabia que organizar a aula de selamento seria muito mais difícil do que no hospital de Konoha. Doi do hospital era amigo do segundo ancião, então matricular um aluno lá não seria problema. No entanto, a aula de selamento, responsável por mais da metade dos segredos de Konoha, era difícil de se infiltrar, especialmente para um Uchiha. Mesmo que um ninja Uchiha demonstrasse talento em selamento, ele ainda não seria admitido na classe. E por enquanto, o treinamento de Mina nas técnicas de selamento do clã Uzumaki era suficiente. Embora ela não conhecesse muitas, era o suficiente para seu estudo e prática por um tempo. Então tem outro assunto, Yoichi-kun. Eu investiguei os negócios do clã Shimura. Eles têm 2 armazéns em Konoha e um grupo comercial envolvido na revenda de suprimentos médicos. Ótimo, ancião Soji. Eu cuido disso daqui. Yoichi se levantou, tirou Raiden da parede e depois de prendê-lo na cintura, sugeriu a Soji. Atos tão flagrantes de auxílio ao inimigo não podem ser ignorados pela força policial. Ao ouvir isso, Soji sentiu uma mistura de emoções. Ele era forte, mas se tivesse sido mais assertivo, poderia ter competido com Fugaku pela posição de líder do clã. Infelizmente, Kenji percebeu que Soji era um sujeito submisso, incapaz de tomar decisões por conta própria. Naquela época, o único mais forte que Soji era Fugaku, que acabou sendo o escolhido. 4 esquadrões, incluindo Yoichi e Soji, totalizaram 14 membros. Todos os 14 eram usuários do Sharingan, com 3 deles possuindo um Sharingan de 3 Tomoe, e o restante possuía um Sharingan de 2 Tomoe. Ao chegar ao isolado distrito de armazéns da vila, Yoichi viu membros do clã Shimura descarregando caixas de um caminhão e se aproximou deles diretamente. Inicialmente, os membros do clã Shimura não perceberam, mas conforme a polícia se aproximava, eles perceberam que algo estava errado. Senhores da polícia, o que os traz aqui? Nós somos os Shimura. Antes que ele pudesse terminar, Yoichi interrompeu. Pare tudo agora mesmo e traga seu pessoal. A polícia suspeita de comunicações secretas com o Ninja da Pedra, envolvendo a venda dessas mercadorias. Como pode ser isso? Nós somos o clã Shimura. O gerente do mercador correu e disse furiosamente. Você, Uchiha, ousa? Svi. Raiden cortou o ar, seguido por um braço ensanguentado caindo no chão. O gerente, agora gritando em agonia. Ah, meu braço. Meu braço. Você ousa, Antes que ele pudesse terminar de praguejar, Yoichi cortou sua língua. Se você não consegue falar direito, é melhor não falar nada. Você chame todo mundo. Tentar fugir será considerado espião de um ninja da pedra, e você será executado na hora. Outro homem apavorado assentiu rapidamente e correu para chamar os outros.
O comportamento assustador de Yoichi o assustou. Cortar mãos e línguas por pequenas divergências era algo diabólico. Temendo que o homem pudesse sangrar até a morte, Yoichi gentilmente cauterizou o ferimento do homem de meia-idade Shimura com a liberação de relâmpago. Embora o choque o tenha feito desmaiar. Yoichi-kun, não haverá problemas com isso? Não, ancião Soji. Não precisa ser gentil com espiões em Konoha com o ninja da pedra. Hoje, o clã Shimura terá que lidar com essa perda, gostem ou não. Yoichi então tirou um pergaminho de sua bolsa de ferramentas ninja, adquirida em um posto avançado dos ninjas da pedra. Ele continha mapas de locais adequados ao longo das fronteiras da Terra e da Terra da Grama para bases dos ninjas da pedra e rotas de transporte planejadas. Quando encontrarmos isso durante a busca, até o terceiro Hokage terá que agradecer à nossa força policial. Soji sorriu ao ver o pergaminho. Se você estiver confiante, não vou dissuadi-lo. Depois de reunir todos, Yoichi ordenou a apreensão de todos os bens para serem enviados à polícia para investigação, ameaçando executar imediatamente qualquer um que tentasse fugir. Os suprimentos médicos confiscados, avaliados em cerca de 60 milhões de ryu, certamente fariam Danzou estremecer. Com a intenção de desmantelar todas as operações do clã Shimura, tanto dentro quanto fora da vila, Yoichi planejou atribuir ações externas a bandidos ou ninjas desonestos. Konoha não era grande, e Yoichi não pretendia manter as coisas em segredo, então a notícia se espalhou rapidamente. A visão de várias pessoas ao lado da força policial de 14 membros e dezenas de caixas de suprimentos e produtos médicos atraiu muita atenção em Konoha. Enquanto Yoichi prosseguia, 2 ninjas mascarados apareceram de repente, bloqueando seu caminho e dizendo friamente: "Polícia, entreguem as pessoas para nós para processamento." Não, esses indivíduos são suspeitos de serem espiões dos ninjas da pedra e devem ser investigados pela polícia. Os 2 ninjas da raiz ameaçaram: "Esta é uma ordem do Lord Danzou. Não importa de quem seja a ordem, isso não vai acontecer sob minha supervisão." Yoichi respondeu friamente, ativando seu Sharingan, com seus 2 tomoes girando descontroladamente. Técnica de ilusão, grilhões da estagnação. Os ninjas da raiz, pegos de surpresa pelo Sharingan de Yoichi, ficaram instantaneamente presos em uma ilusão, incapazes de se mover. Soji, impressionado, comentou: "Para imobilizar 2 ninjas da raiz com apenas 2 tomoes Sharingan, Yoichi-kun, seu poder ocular não é fraco." "Obrigado, ancião Soji, mas eles eram simplesmente fracos. Qualquer outro membro do clã poderia ter feito o mesmo." Yoichi sorriu e continuou: "Leve-os para interrogatório também. Vamos ver se a raiz também foi comprado pelo ninja da pedra." Com o mapa do ninja da pedra, Yoichi pretendia criar uma prova cabal dos eventos do dia, capturar todos eles. Um membro da força policial arrastou os 2 ninjas da raiz para um caminhão, e o grupo continuou em direção à delegacia. O conflito entre a força policial e os ninjas da raiz, e sua subsequente captura, se espalhou amplamente. A Anbu rapidamente relatou a Hiruzen Sarutobi, pois o incidente ocorreu perto do centro da vila. Vários clãs ninjas, incluindo os outros 2 conselheiros e Danzou, receberam a notícia. Capítulo 34. Líder do clã, isso é urgente. Fugaku estava inicialmente descansando em casa hoje quando Ain chegou apressadamente, imediatamente expressando com urgência: "Yoichi deteve indivíduos da família Shimura, incluindo 2 agentes da raiz, e eles agora estão sendo levados para interrogatório pela polícia." O que? Não apenas Fugaku, mas até Mikoto, que acabará de servir chá, congelou ao ouvir isso. Mesmo não sendo uma ninja, ela estava ciente da posição do clã Shimura na vila, sem mencionar a da raiz. Fugaku, com os punhos cerrados, disse: "O que Yoichi está tentando realizar? Líder do clã, ficar pensando nisso não adianta nada agora. Devemos ir à polícia imediatamente para evitar que a situação piore. Vamos para a polícia." Ao ouvir isso, Fugaku se levantou, sem nem mesmo trocar de roupa, e seguiu Ain para fora. Ao mesmo tempo, o segundo ancião Kenji também recebeu a notícia. Ao ouvir a atualização de Soji, Kenji não conseguiu conter o riso. Ter tamanha audácia em tão tenra idade, somada a uma mente meticulosa que evita vinganças impulsivas, é louvável. No entanto, se Yoichi-kun deseja agitar as coisas, então vamos piorar ainda mais. Rie, peça para Origawa ajudar também, assim como Soji fez. Uchiha Origawa, um membro proeminente do clã Uchiha conhecido por seu temperamento explosivo, agiu de forma imprudente no campo de batalha e, portanto, foi designado de volta à polícia como capitão de esquadrão. Ele é primo de Soji e também sobrinho de Kenji. Antes do início da Terceira Grande Guerra Ninja e muito depois do término da Segunda Grande Guerra Ninja, o número de ninjas dentro do clã Uchiha aumentou significativamente. A força policial, composta por 300 membros distribuídos em 4 esquadrões, incluía 2 capitães de esquadrão da linhagem de Kenji, excluindo os outros ninjas do clã. Naquela época, a força do clã Uchiha era inquestionável. Após o declínio do clã Senju, os Uchiha emergiram como o principal clã ninja de Konoha. Agora todos estavam convergindo em direção à força policial. Quando Hiruzen chegou à força policial, encontrou Danzou e seus agentes da raiz. Ao ver as pessoas atrás de Danzou, a expressão de Hiruzen se obscureceu. "Danzou, o que você pretende trazendo tanta gente? Conflitos internos na vila são absolutamente proibidos." A paz mantida desde o fim da Segunda Grande Guerra Ninja estava à beira do colapso, como ficou evidente pela violação aberta do tratado pela Vila da Pedra, indicando sua intenção de testar as águas para a guerra.
Ao ouvir a repreensão de Hiruzen, Danzou respondeu com um tom frio e raivoso: a polícia se tornou ilegal. Se eu não trouxer mais pessoal, posso ser o próximo a ser preso. Isso não vai acontecer, Lord Danzou. Fugaku apareceu na frente de Hiruzen assentindo em reconhecimento antes de dizer: deve haver algum mal-entendido. Lord Okage, permita-me resolver isso. Danzou retrucou com um sorriso sarcástico: você cuida disso? Fugaku, se você pudesse comandar a polícia, essa situação não teria surgido. Você? Chega, Danzou. Eu confio em Fugaku. Hiruzen repreendeu Danzou, amaldiçoando-o internamente por sua tolice. Seria este o momento de semear a divisão? No entanto, Danzou não compartilhava dessa visão. Militarista convicto, ele herdou integralmente a postura discriminatória de Tobirama em relação aos Uchiha. Hiruzen é muito leniente. Este é o momento de reprimir firmemente os Uchiha, eliminando quaisquer tendências indesejáveis. Se eu fosse Okage, tais incidentes jamais ocorreriam na vila. Vamos prosseguir, Fugaku. Vamos esclarecer o mal-entendido na polícia. Depois de falar, Hiruzen gesticulou para Fugaku liderar o caminho, e o grupo prontamente se dirigiu para a sede da polícia. Ao chegarem, Fugaku imediatamente percebeu que algo estava errado. Normalmente a polícia se revezava em 2 pelotões para cumprir suas funções, mas hoje, membros que deveriam estar de folga também se reuniram ali. Origawa, por que você está aqui? O líder do clã, o segundo ancião, indicou que talvez fosse necessária ajuda aqui, então ele me enviou para verificar. Origawa respondeu com indiferença, então ao notar Hiruzen atrás de Fugaku perguntou: Senhor Okage, você também veio? Vim observar. A polícia prendeu alguns indivíduos hoje, deve haver algum mal-entendido. Mal-entendido? Não, Lord Okage, não há absolutamente nenhum mal-entendido. Longe disso, a polícia agora possui amplas evidências de que os detidos estavam se comunicando secretamente com o Ninja da Pedra. Yoichi saiu da força policial, começando a falar gradualmente, enquanto olhava para Danzou e dava um sorriso frio. Senhor Okage, não está claro o quão extenso é o envolvimento do clã Shimura. Acredito que seja prudente que a polícia detenha todos os membros do clã Shimura por enquanto. Quanto ao próprio Lord Danzou, é improvável que um discípulo do segundo Okage traia a vila, mas seria melhor que Lord Danzou se submetesse voluntariamente a um interrogatório para provar sua inocência. A pele de Danzou ficou completamente lívida. Há quantos anos ele servia como conselheiro do Okage? Quem na vila ousava falar com ele daquela maneira? Exigir que ele se submetesse a um interrogatório? O que deu a esse jovem Uchiha a audácia de proferir tais palavras? A fúria explodiu dentro de Danzou enquanto ele olhava mortalmente para Yoichi, ciente de que não poderia tocá-lo dentro dos limites da força policial e priorizando a recuperação de seu pessoal. Recuperem os indivíduos. Danzou ordenou friamente, ansioso apenas para pegar seu povo e partir. Quanto a acertar contas com aquele Uchiha detestável, as oportunidades surgiriam mais tarde. Clang! A lâmina Raiden foi rapidamente desembainhada por Yoichi, que foi então envolvido por uma onda crepitante de relâmpagos potentes. A intrusão na força policial será tratada como espionagem e traição, punível com execução imediata. Seu tom era definitivo e resoluto. Yoichi então sorriu friamente para Danzou novamente. Sei que você possui vários subordinados leais, Lord Danzou, mas não há necessidade de testar meu compromisso em proteger Konoha dessa maneira. Assim que eu declarar, agirei. Com certeza. Se Lord Danzou duvida de mim, continue enviando-os. Depois que Yoichi concluiu, seu olhar se estreitou levemente, as pupilas vermelho-sangue com 2 tomoi rodopiantes e a lâmina Raiden envolta em raios, como se estivesse pronta para atacar em breve. O rosto de Danzou ficou com um tom roxo de raiva, sua fúria quase esmagando a bengala em suas mãos. Então, cerrando os dentes, ele se dirigiu a Fugaku. Aqui é a força policial, líder do clã Uchiha. Ao ouvir isso, Fugaku admitiu internamente que a situação não poderia piorar ainda mais, notando também o descontentamento de Hiruzen. Assim Fugaku abordou a força policial e, ao mesmo tempo, emitiu uma ordem severa a Yoichi. Yoichi, deixe-me levar os indivíduos por enquanto, eu cuidarei desse assunto. Crackle! Antes que Fugaku pudesse terminar, a lâmina Raiden envolta em raios foi brandida à sua frente, parando no meio da frase diante do olhar gélido de Yoichi. Líder do clã, não teste se eu vou agir. Seria melhor se os agentes da raiz tentassem. Vamos ver se eles ousam invadir a força policial e se esta lâmina Raiden hesita em cair sobre suas cabeças. Ou talvez deixe Lord Danzou testá-la pessoalmente para ver se esta lâmina Raiden oscila. Após a declaração de Yoichi, os olhos vermelho-sangue de vários policiais atrás dele ativaram seu Sharingan em uníssono. Tanto o Sharingan de 2 tomoi quanto de 3 tomoi estavam presentes em abundância. O olhar de mais de uma dúzia de alunos vermelhos exercia uma pressão imensa sobre os presentes. Naquele momento, vários membros do clã Uchiha emergiram do quartel-general da polícia, alinhando-se silenciosamente atrás de seus parentes que haviam ativado seu Sharingan, permanecendo sem palavras. A atmosfera no local caiu instantaneamente em um silêncio glacial. Capítulo 35. O rosto de Fugaku nunca pareceu tão sombrio. Como líder de clã ser ameaçado com uma lâmina ninja por um membro de seu próprio clã, que chegou a mencionar decapitá-lo, era algo sem precedentes. Suas pupilas escuras rapidamente ficaram vermelho-sangue, e os 3 tomois de seu Sharingan giraram lentamente. Uchiha Fugaku disse com um tom sombrio: eu sou o chefe do clã e entrarei agora para levar essas pessoas embora. Ei!
Yoichi riu ao ouvir isso com uma expressão fria. Inclinou a cabeça, indicando o portão da polícia para Uchiha Fugaku, experimente líder do clã. A lâmina Raiden permaneceu erguida, seu tomoe vermelho sangue encarando os 3 tomoe de Fugaku. A expressão de Yoichi parecia afirmar um fato: se você ousar entrar, eu ouso cortar sua cabeça. Na visão de Yoichi, Fugaku, que havia sido apoiado pelas palavras de Danzou, não merecia ser o líder do clã. A essa altura, a facção militarista aliada ao segundo ancião já havia feito sua escolha, e seria melhor para Fugaku, o líder do clã, não trair a vontade de seus companheiros. Caso contrário, da mesma forma que ele foi elevado à sua posição, ele poderia ser arrastado para baixo. Verdade seja dita, Fugaku não possuía o Mangekyou Sharingan nem a força para convencer todos os membros do clã, mesmo que tivesse. Tomar uma decisão insatisfatória ainda não conseguiria o apoio deles. Tomemos como exemplo Uchiha Madara, cuja decisão de se juntar a Konoha foi sua, e ainda assim ele quis partir novamente poucos anos depois, causando tumulto, levando o clã para a vila apenas para declarar que retornaria. Se Fugaku realmente desse um passo à frente, Yoichi ousaria derrubá-lo. Não era como se ele não tivesse cartas na manga, que Yoichi ainda poderia invocar o Rei Ghidorah mais uma vez. Se Konoha quisesse se tornar hostil, ninguém escaparia facilmente. Ele poderia invocar o Rei Ghidorah diretamente para dentro de Konoha, destruindo esta maldita vila, iniciando a terceira grande guerra ninja 2 anos antes e fazendo história em Konoha. Fugaku se viu em uma posição difícil, pressionado por Danzou por trás e observado por Hiruzen. O que mais enfureceu Fugaku foi ser ameaçado por Yoichi, o membro mais jovem de seu clã. Fugaku sentiu que se ele realmente não entrasse agora, a dignidade do líder do clã estaria completamente perdida. Assim, alguns segundos depois de Yoichi terminar de falar, Fugaku levantou o pé em direção ao portão da polícia, aparentemente determinado a entrar e tirar aquelas pessoas. Que líder de clã patético! Yoichi pensou amargamente, pronto para descer junto. Quem tinha medo de quem? A lâmina Raiden estalou intensamente com relâmpagos, com um movimento rápido, mirou direto no pescoço de Fugaku. Yoichi não se conteve com esse ataque, acreditando que se não estabelecesse sua autoridade agora, poderia enfrentar um destino pior que a morte mais tarde. Se Fugaku ousasse dar um passo à frente disfarçado de líder do clã, então a morte era o que ele buscava. Clang! Um estrondo claro e ensurdecedor de colisão metálica soou quando uma lâmina de chakra, brilhando com luz branca, interceptou a lâmina Raiden. O chakra invisível do estilo vento na lâmina curta branca destruiu facilmente o raio que envolvia a lâmina Raiden. O poder de corte do estilo vento neutralizava a força penetrante do estilo relâmpago, algo que Yoichi havia experimentado durante treinos com Kakashi. Embora o estilo vento de Kakashi não fosse tão forte naquela época, fazendo com que o contra-ataque não fosse tão aparente. Entretanto, na presa branca de Konoha, o contador elemental era surpreendentemente claro. Yoichi-kun, por favor, acalme-se. O mais importante agora é esclarecer a questão da espionagem. Todos são muito impulsivos. Sakumo falou com um tom gentil, tendo usado o movimento quase instantâneo para aparecer por trás de Hiruzen para o lado de Fugaku, bloqueando o golpe de Yoichi. As faíscas geradas pela colisão das duas lâminas ninja quase atingiram o pescoço de Fugaku, deixando-o com uma mistura de raiva e espanto. Fugaku não esperava que Yoichi realmente tentasse matá-lo. Se não fosse pela intervenção de Sakumo, seu pescoço poderia já ter sido cortado. Uchiha Yoichi! Fugaku gritou com raiva, prestes a usar seu Sharingan para lançar um genjutsu em Yoichi. Entretanto, antes que ele pudesse agir, uma mão pousou em seu ombro, interrompendo o movimento de Fugaku com um aperto suave, mas firme. Líder do clã Fugaku, vamos todos nos acalmar. O mal-entendido vai se agravar se continuarmos assim. Só precisamos esclarecer se os detidos por Yoichi-kun são de fato espiões da Vila da Pedra. Todos os mal-entendidos serão resolvidos, e as ações de Yoichi-kun foram em prol da vila. Além disso, Yoichi-kun não fez mal a ninguém. Mesmo sem mim, o líder do clã Fugaku não estaria em perigo. Eu só estava me intrometendo. A voz de Sakumo era gentil, mas suas palavras inspiravam respeito de todos os presentes. Sendo presa branca de Konoha com uma reputação e destreza que poderia intimidar os jonins da aldeia inimiga e até mesmo ganhar o respeito do Sannin. Muitos na aldeia especularam que em termos de força bruta, talvez apenas Hiruzen fosse mais forte que o presa branca. E suas palavras também surpreenderam Yoichi, aparentemente ajudando-o a apaziguar a situação. No entanto, após um momento de reflexão, Yoichi entendeu que provavelmente era porque Kakashi havia discutido o assunto com seu pai. Fugaku respirou fundo, conseguindo conter a raiva. Sakumo acabará de salvá-lo, e sendo significativamente mais forte, Fugaku decidiu ver como Sakumo lidaria com a situação. Terceiro Hokage, a raiz da disputa está em saber se esses indivíduos são espiões. Se sim, vamos investigar agora para dissipar todos os mal-entendidos, disse Sakumo a Hiruzen, incitando-o a agir. Hiruzen, incapaz de fingir ignorância, respondeu, muito bem, Sakumo-kun. Confio este assunto a você. Aliviado, Hiruzen suspirou internamente. Sakumo raramente se aproximava dele, mas sua visita ao escritório do Hokage naquele dia, discutindo a missão de Kakashi e as informações vazadas, indicava um desastre iminente para o único filho de Sakumo. Trair os ninjas da aldeia e vazar informações violava os princípios de Sakumo. Sabendo que Sakumo não o enganaria, Hiruzen levou o assunto a sério. Dada a notícia de que Kakashi se uniria a Yoichi e um pouco de dedução, não era difícil adivinhar quem teria a audácia de realizar tais ações. Danzou.
Com a permissão de Hiruzen, Sakumo se virou para Yoichi. Yoichi-kun, por favor, deixe-me acompanhá-lo para dentro. Se eles são de fato espiões se comunicando com a Vila da Pedra, não devem ser ignorados. Por favor, siga-me, Sakumo-san. Depois de um momento, Yoichi se dirigiu a Sakumo e então seguiu em direção à força policial. Ao entrar, Yoichi notou os olhares complexos dos membros de seu clã, uma mistura de admiração e choque. Possivelmente porque viram Yoichi ousar confrontar o líder do clã e intimidar os agentes da raiz, aumentando significativamente a reputação da força policial. Na verdade, a polícia já havia sido frequentemente intimidada pela raiz. Anteriormente, quando a polícia expurgava rigorosamente espiões da vila, agentes da raiz exigiam sua libertação sob vários pretextos. Além disso, seu comportamento era desdenhoso, como se a força policial fosse obrigada a servir a raiz. Portanto, depois de hoje, o respeito da força policial por Yoichi deveu-se em parte à sua ousadia e em parte à satisfação de ver os agentes da raiz sendo intimidados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Yoichi-kun, o retorno seguro de Kakashi desta vez se deve em grande parte à sua ajuda. Sem você, Kakashi poderia ter. Ao entrar no prédio da polícia, Sakumo começou a falar com Yoichi. Como pai, sabendo que seu filho quase foi morto devido a informações vazadas por sua própria aldeia. Até mesmo normalmente temperamental, Sakumo não pôde deixar de se sentir furioso. Sakumo estava ciente da união entre Kakashi e Yoichi, confiando no julgamento de Kakashi sem muita interferência. Um fato certamente conhecido também pelos superiores da vila. No entanto, apesar disso, o esquadrão de Kakashi e Yoichi ainda foi vítima de esquemas do alto escalão da vila, tendo até mesmo os detalhes de sua missão vazados para a vila oculta nas nuvens. Isso era algo que Sakumo não podia tolerar. A Vila da Folha, fundada por seus antecessores, tinha como objetivo proteger as gerações mais jovens, não persegui-las por interesses egoístas. Ancião Sakumo, você também está ciente da situação, então não vou esconder nada de você. Tenho absoluta certeza de que Danzou está por trás disso, daí minha retaliação, mirando no clã Shimura. Sobrevivendo com dificuldade à traição da nossa própria aldeia, eu não conseguiria engolir essa mágoa sem retaliação. Yoichi explicou, apresentando o mapa de postos de observação desenhado pelo Ninja da Pedra como evidência. A fonte dessa evidência não é crucial, mas indica claramente as ambições dos Ninja da Pedra de expandir sua influência na Terra da Grama. Parece que a agitação está se formando no mundo ninja novamente. Sakumo observou o mapa e suas anotações. Contanto que Yoichi insistisse que o mapa fora encontrado na casa dos Shimura, era o mesmo que pregar o caixão deles. Até mesmo explicações seriam inúteis. Quem poderia buscar a verdade na mente de Yoichi? Entendo. Vamos deixar isso para lá por enquanto, Yoichi-kun. Eu vi a determinação do Danzou em primeira mão. Infelizmente, esses indivíduos provavelmente não vão incriminá-lo. Sakumo aconselhou, tendo servido sob o comando de Danzou durante a Segunda Guerra Ninja e testemunhado sua crueldade em primeira mão. Danzou estava disposto a sacrificar uma dúzia de seus próprios homens por uma grande vitória, um método com o qual Sakumo discordava, o que levou à disputa. Embora os membros do clã Shimura possam ser presos desta vez, implicar Danzou diretamente pode não ser possível. Eu sei, ancião Sakumo. Afinal, o terceiro não deixará seu antigo companheiro de equipe enfrentar problemas. Yoichi disse com uma risada fria, incapaz de compreender a profundidade da tolerância de Hiruzen por Danzou, até mesmo perdoando tentativas de assassinato. Embora isso não condenasse Danzou imediatamente, Yoichi, uma alma vingativa, não esqueceria o cuidado que Danzou demonstrou por ele. Vamos, Yoichi-kun. Preciso me reportar ao Hokage. Com isso, Sakumo, carregando evidências contra o clã Shimura junto com outros documentos de apoio, saiu da força policial. Ao sair, o olhar de todos se voltou para Sakumo e Yoichi. Sakumo, segurando a evidência, sussurrou para Hiruzen ao alcançá-lo. Senhor Hokage, estas foram encontradas com os membros do clã Shimura. Elas detalham os planos de expansão da Vila da Pedra no País da Grama e os contratos comerciais remanescentes do País da Terra. Elas foram adquiridas por Yoichi durante missões anteriores e agora são usadas contra o clã Shimura. Após analisar as evidências, a expressão de Hiruzen escureceu, então ele se virou para Danzou. Danzou, você está dispensado de suas funções como conselheiro do Hokage e será investigado pela Anbu. Danzou, você? Até que a Anbu conclua sua investigação, a raiz estará sob sua jurisdição. Isso é inaceitável. Chega, Danzou. Eu sou o Hokage. Hiruzen ergueu a voz, silenciando Danzou instantaneamente, seus punhos cerrados revelando sua fúria. Após o veredito sobre Danzou, Hiruzen se voltou para Fugaku, líder do clã Fugaku, já que as evidências contra esses indivíduos são conclusivas. Deixe a polícia lidar com isso de acordo com as leis de Konoha. Com isso, Hiruzen ajustou seu chapéu de Hokage e partiu. Apesar de saber que Danzou não agiria contra os interesses de Konoha e que as evidências poderiam ter sido coletadas por Yoichi em missões, a escolha de Yoichi em apresentá-las foi para garantir a queda do clã Shimura. Depois que Hiruzen foi embora, Danzou, com uma expressão estrondosa, também foi embora, deixando quase apenas os policiais no local. Yoichi falou, ancião Soji, ancião Origawa, apenas prendam esses indivíduos por enquanto. Por enquanto parece que não há mais problemas. Obrigado pelos esforços. Soji assentiu, não deve haver muito mais a fazer. Origawa deu um tapinha no ombro de Yoichi. Yoichi-kun, você pode me derrotar? Eu realmente confiarei em você. Farei o meu melhor, ancião Origawa.
Após a despedida, Yoichi foi embora sem trocar palavras com Fugaku, indicando que não havia espaço para reconciliação entre eles. Yoichi-kun, embora o resultado seja favorável desta vez, você agiu impulsivamente demais, disse Kenji após pousar sua xícara de chá. Ele havia observado discretamente os acontecimentos perto da força policial, sentindo-se aliviado pela determinação de Yoichi, mas assustado com sua ousadia. Como se a lâmina não estivesse apontada para Fugaku, mas para o próprio Kenji. Você pode brandir sua lâmina contra Danzou, dada a suspeita de conluiu com os ninjas da pedra, mas não deve fazer o mesmo com o líder do clã, por mais que o despreze. Fugaku continua sendo o líder do clã Uchiha. Embora você tenha manchado a reputação de Fugaku hoje, a notícia vai se espalhar e a sua reputação vai sofrer. Você precisará encontrar maneiras de remediar isso, pois a maioria provavelmente ficará do lado de Fugaku em vez de você. Kenji continuou, seu conselho vindo de um lugar de preocupação, quase sugerindo que ele via Yoichi como um futuro líder de clã. Entendo, ancião Kenji. Serei mais cauteloso no futuro. Yoichi expressou gratidão, agradecido pelo apoio de Kenji hoje, sem o qual ele teria enfrentado uma situação de perder para Danzou. Quanto ao clã Shimura, haverá muitas oportunidades para lidar com seus negócios externos. Eu cuido disso. Se surgir a chance de confrontar os ninjas Shimura, Yoichi-kun, será sua vez. Kenji assentiu. Concentrar-se na reputação e reunir os membros do clã amenizará o impacto de hoje, pois aqueles que vieram hoje desejam que os Uchiha se libertem de compromissos intermináveis. No entanto, você precisará ficar discreto por um tempo, evitando missões por enquanto, e me acompanhe até o grande ancião. Só fique em silêncio quando chegarmos lá. Ah, e traga um pouco da carne de carneiro que recebemos ontem. Capítulo 37. À noite após visitar o ancião Yoichi, tendo recebido alguns conselhos recentes de Kenji, foi para casa. De acordo com Kenji, a retaliação de Yoichi dessa vez foi extremamente intensa. Foi como se alguém o tivesse esfaqueado e, em resposta, Yoichi arrastou toda a família de Danzou para esfaqueá-los de volta. Naquela tarde, assim que a polícia capturou o segundo grupo de pessoas da família Shimura, a Raiz entregou o mentor. Por trás das comunicações secretas da família Shimura ao ninja da pedra, um ancião responsável pelos negócios da família, provavelmente aquele que assumiu a culpa voluntariamente. Com essa pessoa se apresentando e admitindo culpa, somado às evidências já apresentadas pela Anbu, a força policial achou difícil continuar perseguindo a família Shimura. Apenas cerca de 30 pessoas foram capturadas desta vez, e Danzou não conseguiu salvá-las. O primeiro grupo capturado por Yoichi já estava condenado, e o segundo grupo, detido pela polícia, poderia ser condenado a qualquer momento. Danzou também foi removido de sua posição como assistente do Hokage devido à supervisão frouxa e agora estava refletindo a portas fechadas. No entanto, o ancião Kenji informou a Yoichi que a questão não estava tão facilmente resolvida. Ele já havia investigado os negócios da família Shimura fora da vila e em breve, eles não teriam mais negócios. Em suma, a família Shimura ascendeu unicamente graças à influência de Danzou. Sem a autoridade concedida pela vila, Danzou não teria sido tão intimidador e seria considerado, na melhor das hipóteses, apenas um ninja com proficiência em técnicas de vento. Kenji aconselhou Yoichi a manter-se discreto por enquanto, sem o catalisador da guerra. A menos que Yoichi pudesse se tornar famoso como a presa branca de Konoha completando missões com frequência e deixando uma profunda impressão nos inimigos com sua lâmina. Seria difícil ganhar fama no mundo ninja. Além disso, a força de Yoichi era um tanto deficiente. Embora seu Sharingan e o modo de chakra de liberação de relâmpago pudessem lidar com alguns Jonins especiais, ele teve dificuldades contra Jonins de elite sem nenhuma fraqueza. Senhor Yoichi, você voltou. Ao voltar para casa, Yoichi foi recebido por Mina na porta. Só então Yoichi percebeu que sua casa era um tanto pequena, já que não havia prestado muita atenção nela no dia anterior devido aos planos contra a família Shimura. Sim, você trabalhou duro. A casa está muito limpa. Yoichi sentou-se à mesa e Mina prontamente serviu o jantar. A refeição consistia em costeletas de cordeiro grelhadas e sopa de cordeiro ensopado. O cordeiro mágico realmente fez jus à descrição, com a carne incrivelmente macia e saborosa, mesmo depois de frita. Além disso, comer esse cordeiro logo provocava uma onda de calor no abdômen, enchendo o corpo de energia. Não é de se admirar que o ancião Kenji fosse tão persistente. Depois de comer, Yoichi também desejava comer diariamente, especialmente após uma manhã de treinamento, pois lhe dava bastante energia para a tarde. Não é problema nenhum. É muito mais fácil do que viver na Vila da Grama Oculta. A partir de agora, você também receberá uma bolsa de 20 mil rios por mês para seu uso pessoal. Quanto às necessidades domésticas, basta sacar da conta, não precisa poupar. Não há necessidade, Lord Yoichi, de me acolher. Aceitei você porque valorizo suas habilidades, mas você merece uma compensação por suas contribuições. E não estou sem dinheiro, então que assim seja. Yoichi realmente não tinha falta de recursos. Em uma missão na Terra da Grama, ele e Kakashi haviam adquirido mais de 80 milhões de rios e joias no valor de mais de 10 milhões de rios. Depois de dividir o saque, eles decidiram por uma divisão de 60 por 40 com Yoichi inicialmente propondo uma divisão igual, mas Kakashi insistiu que o líder da equipe deveria ficar com mais. Com mais de 50 milhões de ryu, além de suas economias anteriores, Yoichi tinha quase 60 milhões de ryu, o suficiente para durar até os 60 anos.
mesmo com gastos extravagantes. Embora 60 milhões de ryu fossem uma quantia substancial, eram insignificantes em comparação às ambições de Yoichi. Depois de deixar o ancião Kenji, Yoichi tinha certeza de sua aspiração de se tornar o líder do clã Uchiha. Caso contrário, com Fugaku inerentemente detendo a superioridade moral, a discordância de Yoichi com seus métodos só aumentaria, potencialmente levando à deserção como o único resultado. A deserção, francamente, não era uma opção atraente. Deixar Konoha significaria enfrentar sua perseguição, e outras grandes vilas ninjas poderiam não acolher um desertor, restando apenas países menores como opções. No entanto, mudar-se para um país menor seria como trocar melancias por sementes de gergelim. Ficar em Konoha com os recursos e a proteção do ancião Kenji, além de assistência com os problemas, parecia muito mais vantajoso do que desertar e perder tudo. Deserção significaria se tornar um ninja errante, um destino ainda mais infeliz no mundo ninja. Assim, Yoichi aceitou a persuasão do ancião Kenji para lutar pela liderança do clã. Entretanto, Yoichi tinha ideias diferentes sobre como ganhar o apoio do clã. Basicamente, tudo se resumia a aumentar a sensação de felicidade dos membros do clã. Entre os Uchiha, certamente havia membros comuns do clã também. Vivendo no clã por um ano desde que chegou ao mundo ninja, Yoichi estava bem familiarizado com a atitude do clã em relação aos membros comuns. As famílias dos ninjas mortos recebiam pensões generosas, e assistência era oferecida mediante solicitação. Os órfãos que frequentavam a academia ninja recebiam subsídios, mas estes cessaram após a formatura. Os membros comuns do clã tinham seus empregos e podiam pedir ajuda ao clã, mas era só isso. Todos os benefícios foram como descritos, nem particularmente impressionantes nem desanimadores, certamente melhores do que a situação dos órfãos da aldeia. Yoichi acreditava que confiar na reputação e na força para ganhar apoio do clã era algo muito abstrato, sem suporte tangível. Em vez disso, estabelecer um sistema abrangente de bem-estar social dentro do clã para conquistar a confiança das pessoas parecia mais eficaz. Até mesmo membros comuns do clã poderiam receber pensões em idades mais avançadas, aliviando preocupações financeiras. Para os ninjas do clã, um tratamento melhor seria estendido às suas famílias. Genin, Chunin e Jonin tinham diferentes níveis de benefícios, com Jonin sustentando 3 gerações de sua família. Sem entrar em detalhes, estabelecer esse sistema de bem-estar deixaria todos os membros do clã gratos a Yoichi. O único desafio era encontrar uma fonte contínua de renda, o que Yoichi achava administrável. Tendo viajado para fora da vila 2 vezes, ele tinha uma compreensão razoável do mundo ninja. O desenvolvimento tecnológico no mundo ninja era bastante avançado, com aparelhos modernos disponíveis, incluindo televisores e computadores. Em termos de empreendimentos lucrativos, simplesmente lançar um jogo de cartas colecionáveis da série Boruto com antecedência poderia gerar receita contínua. Além disso, a área médica, especialmente a farmacêutica, representava uma fonte de renda. As instalações médicas de Konoha estavam entre as mais avançadas do mundo ninja, mas os produtos farmacêuticos ainda eram produzidos de forma semi-manual, com praticamente nenhum suplemento de saúde disponível. Todos os avanços médicos eram voltados para a guerra. Tais produtos seriam altamente lucrativos, mas Yoichi acreditava que precisava discutir isso com o ancião Kenji. Capítulo 38. Mina, não negligencie suas técnicas de selamento. Se precisar de ajuda, é só me dizer, e farei o possível para ajudar. Uchiha Yoichi de repente pensou em outro membro do clã de Mina em Konoha, Uzumaki Kushina, que a essa altura já devia ter se tornado o Jinchuriki da 9 Caudas. Ele se perguntou se eles se conheciam, já que tinham idades semelhantes. Mina tem outra Uzumaki na vila chamada Uzumaki Kushina. Você a conhece? Kushina. Ao ouvir esse nome, Mina relembrou, mas respondeu rapidamente, eu a conheci quando éramos crianças. O grande ancião nos ensinou técnicas de selamento juntos, mas Kushina foi embora quando tinha 8 anos e não nos vemos desde então. Mina também era um prodígio dentro do clã Uzumaki, embora tenha despertado as correntes de selamento adamantinas mais tarde que Kushina. A forte capacidade de cura contida em seu chakra atraiu a atenção especial do grande ancião do clã. Infelizmente, depois que a terra dos redemoinhos foi envolvida na guerra, Minato não teve chance de desenvolver ainda mais suas habilidades antes de ser abandonado no mundo ninja. Kushina provavelmente é a Jinchuriki da 9 Caudas agora. Conhecê-la não será fácil. Até mesmo um cumprimento casual pode submetê-lo a um escrutínio. Yoichi explicou que Kushina se tornando uma Jinchuriki provavelmente não era amplamente conhecido, mesmo dentro do clã Uchiha. Então, não vamos nos encontrar. Kushina e eu somos apenas conhecidos do mesmo clã. Mina recusou, sabendo em quem podia confiar agora. Quando seus pais e os anciões do clã morreram para mandá-los embora, aconselharam-na evitar Konoha e viver incógnita no mundo ninja. Entretanto, as habilidades de Mina foram expostas na Terra da Grama, levando a sua captura pela Vila Oculta da Grama, onde ela foi usada como curandeira quando não estava em missões. Tendo sido tirada da Terra da Grama por Yoichi, Mina agora dependia somente dele. Não é que você não possa conhecê-la, mas já que eu te trouxe aqui, e meu relacionamento com os superiores de Konoha é bem frio, chegar perto de Kushina pode levar à vigilância. Depois de pensar, Yoichi balançou a cabeça. Vamos nos concentrar em melhorar nossa força por enquanto, Mina. Preciso das suas técnicas de selamento. Entendo, Lord Yoichi.
Se for um incômodo, contrate alguém para limpar a casa. Em alguns dias, comprarei um lugar mais perto do campo de treinamento ou da floresta. Esta casa é um pouco pequena. Yoichi olhou ao redor da pequena casa herdada de seus pais, sentindo que era muito apertada para dois e querendo um lugar mais perto do campo de treinamento para maior conveniência e privacidade. Com um chamado de outro mundo, venha! Invocando novamente o cordeiro mágico de sua lista, Yoichi procedeu a verificar seu gênero e, satisfeito, preparou-se para levá-lo de volta ao seu clã. A textura e os efeitos restauradores de energia dessa carne mágica de cordeiro foram inesquecíveis para Yoichi, não apenas para seu próprio prazer, mas também para o ancião Kenji, que ansiava por mais depois de apenas uma prova. Por isso, Yoichi considerou a possibilidade de reproduzir esses cordeiros. Convocados aleatoriamente como machos ou fêmeas, se pudessem ser reproduzidos em cativeiro, haveria um suprimento infinito de carne mágica de cordeiro. Levaria tempo para dizer se eles conseguiriam se adaptar à vida no mundo ninja, embora a presença de energia natural no mundo ninja desse esperança a Yoichi. O ancião Kenji já havia garantido uma montanha fora da vila para a criação dos cordeiros mágicos e providenciado para que os membros do clã cuidassem deles, chegando até a contratar um pastor experiente para cuidados meticulosos. Yoichi financiaria o empreendimento, considerando seu próprio negócio e não se importando com as despesas. Se os cordeiros mágicos prosperassem no mundo ninja sem perder seu sabor único, sua carne se tornaria uma iguaria de primeira linha, custando pelo menos 50.000 ryu por porção. Depois de entregar o cordeiro mágico recém-convocado ao ancião Kenji para o projeto de reprodução, Yoichi voltou para casa e encontrou Kakashi visitando. Bom dia, capitão. O esquadrão foi dissolvido, e você não deveria estar treinando com o ancião Sakumo. O que o traz aqui hoje? Yoichi perguntou sentando-se. Após o vazamento de Danzou para a Vila das Nuvens, o Hokage regulamentou rigorosamente a composição das equipes, exigindo que até mesmo as equipes Chunin tivessem 4 membros. Parecia ter como alvo a dupla, mas Yoichi não tinha planos imediatos de deixar a vila. Se partisse, seria em negócios do clã contra a família Shimura. Meu pai está em missão. Eu esperava assumir algumas tarefas, mas como não há esquadrão disponível, acho que terei que esperar. Capitão, vamos treinar juntos esta tarde? Sem seu pai para praticar e desinteressado em missões mundanas de rank C ou D, Kakashi preferia treinar com Yoichi. Quanto a manter distância de Yoichi, Sakumo deixou a decisão para Kakashi. Yoichi assentiu. Claro, é sempre melhor ter um parceiro de treino do que praticar sozinho. Já que o ancião Sakumo não está na vila, por que não fica para o jantar? Os olhos de Kakashi brilharam com o convite. Posso pedir um prato, capitão? Gostaria do cordeiro da última vez. Tudo bem. Yoichi suspirou, percebendo que suas oportunidades de invocação eram limitadas. Depois de terminar o meio cordeiro em casa e entregar alguns para o projeto de criação, desejos futuros teriam que esperar até o sucesso do projeto. O treinamento se concentrou em esgrima, com Yoichi usando equipamentos pesados para equilibrar o jogo. Apesar de sua vantagem em volume de chakra e velocidade, ele poderia derrotar Kakashi facilmente sem a desvantagem. Avançando para o Sharingan de 2 Tomoe, sua visão dinâmica foi aprimorada. Combinada com a velocidade de reação obtida ao praticar o modo de chakra de liberação de relâmpagos, Yoichi gradualmente dominou a técnica da espada-ataque. Entretanto, por não ter o poder de corte do chakra do estilo vento, a eficácia da técnica foi diminuída. Yoichi desenvolveu seu próprio estilo brutal de esgrima, mirando pontos vitais com velocidade e força, o que o torna um oponente formidável, mesmo com o peso de 36 quilos durante seus treinos. Senhor Yoichi, deixe-me mostrar-lhe meu progresso recente. Dias depois, após o jantar, Mina chamou Yoichi e apresentou um pergaminho em branco sobre a mesa. Rapidamente fazendo sinais com as mãos, Minato bateu a palma da mão no pergaminho e declarou selo. Instantaneamente, um selo espiral apareceu no pergaminho, cercado por 4 símbolos de selamento. Enxugando o suor inexistente, Mina sorriu. Lord Yoichi, este é o resultado do meu treinamento recente. A técnica que o grande ancião nos ensinou quando crianças, eu a dominei, o selo dos 4 símbolos. Capítulo 39. Uau, Mina, isso é impressionante. Yoichi não conseguiu esconder seu espanto ao testemunhar o sucesso dela. Se ele se lembrava corretamente, o selo dos 4 símbolos era considerado altamente avançado em técnicas de selamento. Na verdade, não é nada. Essa técnica de selamento me impressionou muito quando o grande ancião nos ensinou. Ele enfatizou a importância de memorizá-la. Além disso, tenho estudado as técnicas de selamento que você me ensinou, o que me ajudou a dominar o selo dos 4 símbolos rapidamente. Mina riu modestamente e acrescentou. Yoichi também progredi em ninjutsu médico. Agora consigo reviver peixes moribundos. Reviver peixes moribundos era uma habilidade básica de ninjutsu médico. Embora o chakra de Mina fosse especial, dominar essa habilidade em menos de um mês demonstrou seu talento excepcional. Nesse caso, Mina, venha comigo amanhã à noite. Tenho um assunto pessoal para tratar. Yoichi queria tentar invocar uma fera de outro mundo novamente. Sua última invocação, o Rei Ghidorah, foi infeliz. Embora poderoso, Yoichi não tinha força para controlá-lo. Ele esperava invocar uma fera que fosse forte, mas controlável, semelhante a tirar um bilhete de loteria premiado. Mina concordou com a cabeça, entendido Yoichi. Na noite seguinte, Yoichi informou ao ancião Kenji sua intenção de deixar a vila para testar um ninjutsu, alegando que a vila não era um local adequado.
Kenji concordou e providenciou que alguém acompanhasse Yoichi e Mina para fora. Escapar da vigilância da vila era fácil para um clã proeminente. Deixando a vila, Yoichi e Mina seguiram em direção a um penhasco remoto. Se uma fera incontrolável fosse invocada novamente, o penhasco serviria como rota de fuga. Ao chegar ao penhasco, Mina perguntou curiosamente: Yoichi, o que estamos fazendo aqui? Vou invocar uma fera, semelhante à da última vez. Se for muito poderosa, farei um sinal para você correr. Se parecer controlável, venha. Yoichi explicou seu plano e pediu para Mina esperar à distância. Com sua velocidade e preparação, incluindo 3 registros de substituições, Yoichi se sentiu pronto para escapar da maioria das ameaças. De outro mundo, eu te invoco. Um deslumbrante círculo de invocação púrpura surgiu, e com um estrondo, uma criatura semelhante a um lagarto com barbatanas dorsais se materializou diante de Yoichi. A fera tinha cerca de 20 metros de altura, não tão imponente quanto o rei Ghidorah, o que aliviou o medo imediato de Yoichi. Apesar do seu grande tamanho e aparência aquática, a fera se movia lentamente. Yoichi manteve uma distância segura e consultou o volante de superpoderes para obter informações. Godzilla fase de crescimento, aventurando-se para fora d'água em busca de sua próxima evolução, seu coração está evoluindo para um reator. Embora seu sistema de resfriamento desenvolvido às pressas exija retornos frequentes ao mar, ele passará por um resfriamento por meia hora, perdendo a mobilidade. Preparar um ambiente adequado e uma fonte de energia pode acelerar o crescimento de Godzilla. Nota: a invocação pode ser reconvocada ou substituída. Godzilla em fase de crescimento? Ainda bem que não é adulto. Mas será que estou desafiando o rei dos monstros? Será que o King Kong será o próximo? Yoichi, notando a imobilidade de Godzilla, fez um sinal para Mina. Ela se aproximou e perguntou: Yoichi, este lagarto é sua invocação? Por que ele não se move? Yoichi explicou a condição de Godzilla e pediu para Mina avaliá-la. Entendi. Ao sentir a energia de Godzilla, Mina ficou atônita. Yoichi, a energia vital dele é imensa, como se estivesse prestes a explodir. Nunca vi uma força vital tão poderosa, bem, exceto pela sua última invocação. Interrompendo Mina, Yoichi ponderou se o selo dos 4 símbolos poderia selar Godzilla dentro de um humano. Teoricamente, qualquer entidade poderia ser selada, desde que tivesse um hospedeiro forte o suficiente. Lembrando-se da facilidade de Madara em selar o 10 caudas em contraste com a dificuldade de Obito, Yoichi acreditou no potencial do selo e em sua herança Uchiha. Você poderia tentar selar essa fera dentro de mim? Capítulo 40. Selo. Enormes runas de selamento formam uma posição de cobertura no subsolo onde Godzilla fica deitado, e então uma forte força de sucção surge do abdômen inferior de Yoichi. O corpo maciço de Godzilla, sob a atração do jutsu de selamento, é rapidamente comprimido em algo entre a ilusão e a realidade. Embora Godzilla sinta o perigo instintivamente, ele não tem poder para resistir neste momento. Godzilla é completamente sugado para dentro do abdômen de Yoichi, e Mina rapidamente completa a última etapa do selo dos 4 símbolos, criando um espaço de selamento dentro do corpo de Yoichi, e então o sela completamente. Yoichi-sama, como você se sente? Mina pergunta com alguma preocupação, o que também é uma ordem de Yoichi, caso contrário. Ela definitivamente não ousaria selar uma criatura no corpo de outra pessoa casualmente. Se algo acontecesse com Yoichi, ela não saberia para onde ir. Sinto-me muito bem, não tão desconfortável quanto eu imaginava, e não sinto nenhuma sensação de peso no corpo. Yoichi tateia ao redor e, embora Godzilla tenha grande potencial, ainda está em fase de crescimento. Comparando-o com as bestas com cauda, não há comparação. O Godzilla atual não conseguiu nem derrotar os 3 grandes sapos do Monte Myoboku. Entretanto, após selar Godzilla dentro de seu corpo, Yoichi sente algumas mudanças em seu corpo. Yoichi se prepara para experimentar um pouco. Rapidamente, ele forma selos de mão, e então o chakra se concentra em sua garganta. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Uma bola de fogo é cuspida de sua boca, que rapidamente se transforma em uma bola de fogo gigante de 6 ou 7 metros de diâmetro, trazendo consigo um calor intenso. O poder da liberação de fogo aumentou muito. Não tenho praticado a liberação de fogo deliberadamente ultimamente. Parece estar relacionado ao processo de resfriamento do reator nuclear interno de Godzilla à medida que ele evolui e cresce. Yoichi olha para Mina e pergunta: Mina, você pode me deixar ver o espaço de selamento dentro do meu corpo? Mina diz um tanto envergonhada: vou tentar, mas Yoichi-sama, preciso colocar minha mão em seu abdômen. Então faça isso, não ligue para essas pequenas coisas. Depois que Yoichi fala, ele expõe seu abdômen, onde as runas do selo dos 4 símbolos eram visíveis durante o selamento, mas desapareceram depois de um tempo. Mina olha para o abdômen perfeito de Yoichi, engole em seco inconscientemente e então pensa consigo mesma: embora Yoichi-sama seja alguns anos mais novo que eu, isso não aparece, e seu abdômen é tão... Terminou Mina. Sim, só preciso controlar um pouco o selo dos 4 símbolos. Após ser instigada por Yoichi, Mina abre levemente uma pequena parte do selo com seu chakra e o mantém. No segundo seguinte, Yoichi sente a paisagem diante de seus olhos mudar, e de repente ele se vê próximo a um lago, que está bloqueado por uma grade enorme. A grade sendo o selo dos 4 símbolos. Atrás da grade no lago está Godzilla, que acabou de ser selado dentro do corpo de Yoichi. Agora, Godzilla se acomodou no lago e caiu em um sono profundo.
Yoichi-sama, a consciência desta besta invocadora é muito fraca. Ao selá-la, o selo dos 4 símbolos também selou sua consciência. No entanto, isso não é um grande problema. Assim, ela não ficará descontrolada dentro do corpo de Yoichi-sama. Mina, como você entrou? Yoichi fica surpreso ao ver de repente alguém ao seu lado e percebe que aquele é seu espaço interior. Este selo é feito do meu chakra, então eu entrei. Está tudo bem, Yoichi-sama? Mina diz timidamente. Yoichi, ao ouvir isso, para de pensar no assunto e começa a fazer algumas perguntas a Mina sobre o selo. De acordo com Mina, o Godzilla selado ainda pode crescer, mas precisa de nutrientes, que podem ser chakra ou o que ele precisava originalmente. Além disso, o selo dos 4 símbolos não é muito estável, pois Mina acabou de aprendê-lo e precisa ser reforçado uma vez por ano. Com o tempo, Yoichi será gradualmente afetado pelas habilidades de Godzilla, o que significa que ele ganhará lentamente controle sobre os poderes dele. É exatamente isso que Yoichi quer. Se ele ganhar as habilidades de Godzilla, ele certamente criará uma grande quantidade de lixo nuclear e tentará usá-lo para aumentar rapidamente sua força. Este assunto está resolvido, Mina. Não conte a ninguém depois que voltarmos. Yoichi diz satisfeito e, em sinal de gratidão, acaricia os cabelos ruivos de Mina. É preciso dizer que pessoas com muita vitalidade definitivamente têm cabelos de boa qualidade. Pelo menos os de Mina são muito lisos. Mina acena e diz, sim, eu entendo, Yoichi-sama. Quando retornam à aldeia já é muito tarde. Depois de selar Godzilla em seu corpo, a força de Yoichi não aumentou notavelmente, mas seu ninjutsu de liberação de fogo se tornou mais poderoso. Quanto a como fazer Godzilla crescer rapidamente, Yoichi também está pensando. Se bem me lembro, há uma vila oculta da estrela que possui um meteorito com forte radiação. Embora possa fortalecer o chakra, tem efeitos adversos no corpo humano. A radiação do meteorito deveria ser o alimento preferido de Godzilla. No entanto, preciso esperar até controlar as habilidades de resistência à radiação de Godzilla antes de poder usar o meteorito para treinamento. Além disso, o meteorito não é fácil de obter. É o tesouro da vila oculta da estrela. Vamos economizar dinheiro para contratar alguém primeiro, mas se não houver dinheiro suficiente, é improvável que algum ninja esteja disposto a ir. O preço atual para um Jounin de elite na bolsa clandestina é de cerca de 35 milhões de ryu. Se alguém roubasse o meteorito da vila oculta da estrela, o preço certamente seria várias vezes maior. Mesmo uma pequena vila ninja tem vários Jounin, além de um certo número de Chunin e Genin, o que torna a tarefa muito mais difícil do que simplesmente matar um Jounin. Pedir ao ancião Kenji para usar o poder do clã para tomar o meteorito também é impraticável, já que o oponente é uma vila ninja de um pequeno país. O plano de apreender o meteorito está em espera por enquanto. Primeiro, vou aprimorar minha própria força e depois começar um negócio paralelo lucrativo. Quanto às chances de invocação restantes, além de invocar mais 2 cabras mágicas, há mais 2 oportunidades de ver que outras criaturas úteis podem ser invocadas. Invocar um Godzilla em crescimento é quase como ganhar em uma pequena loteria, o que faz Yoichi ansiar por essa habilidade de invocação aleatória. Com um método para melhorar sua força e planos futuros mais ou menos definidos, Yoichi se sente à vontade. Confiante de que não encontrará problemas mesmo que a terceira grande guerra ninja comece em 2 anos. Cemitério da Montanha. Esta é uma terra sem dono, com inúmeros esqueletos de animais grandes do lado de fora, cobertos de musgo. A julgar pelo ambiente ao redor, já faz pelo menos várias décadas que ninguém vem aqui. No entanto, não ter dono não significa que ninguém fique aqui. Senhor Madara, investiguei o assunto que o senhor me confiou, e foi realmente um bom espetáculo. É uma pena que o senhor Madara não tenha visto, assim como eu não sei como vocês defecam. Pare de falar bobagens, Zetsu. Uma voz velha e impaciente misturada com impaciência enquanto Madara lentamente abre os olhos, encarando Zetsu branco. Se ele realmente não precisasse de alguém, ele não usaria esse produto inacabado para coletar informações para ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.